Na primeira sessão do segundo semestre, o Conselho Nacional de Justiça manteve a liminar que suspende atos de magistrado que bloquearam 130 milhões de reais de um banco. Essa foi a primeira sessão da nova conselheira Gisela Gondim. Também foi a despedida para vários conselheiros. Foi a última sessão de 6 conselheiros: José Roberto Neves Amorim, José Guilherme Vaz e Werner, Silvio Rocha, Ney Freitas, José Lúcio Munhoz e Jefferson Cravichinchen. A última sessão também de Roberto Gurgel como Procurador-Geral da República. Despedidas para uns, boas-vindas para outros. Foi a primeira sessão da conselheira Gisela Gondim. Durante a tarde foi aprovada a proposta de resolução que altera os percentuais definidos como limite para os órgãos do Poder Judiciário da União. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que 6% da receita corrente líquida da União devem ser distribuídos entre esses órgãos. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, ficava com 0,006%. De acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, a estrutura do Conselho mudou desde que foi criado. Surgiram cargos e funções. Além disso, o CNJ não conta mais com o apoio administrativo do STF, como antes. Com a mudança, o percentual a ser recebido pelo Conselho passa para 0,017%. Mas o ministro deixou claro, a alteração não vai contrariar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui é importante esclarecer que a providência em questão não visa a alterar o limite para as despesas com pessoal e encargos sociais, que é, repita-se, de 6% da receita corrente líquida. O acréscimo no limite destacado para o CNJ implica, na verdade, redução no limite destinado aos demais órgãos do Poder Judiciário, exceto o Supremo Tribunal Federal, a ser feito de forma proporcional à atual participação no limite total do Poder Judiciário. Na mesma sessão, o plenário do Conselho Nacional de Justiça manteve a liminar do CNJ, que suspendeu os atos que resultaram no bloqueio e perda da posse de 130 milhões de reais do Banco Itaú. Para os conselheiros, a situação deve ficar assim até que se apure o suposto parentesco do magistrado de Goiânia, que determinou o bloqueio, com a empresa que é parte no processo e teria sido beneficiada com a decisão. Em seguida, os conselheiros analisaram um procedimento de controle administrativo de uma magistrada do Pará. Ela questionou que na votação do Tribunal de Justiça, em abril deste ano, para escolher qual juiz seria promovido a desembargador, houve irregularidades. A magistrada conta. O nome dela e de outros 2 colegas constavam na lista tríplice. Numa segunda votação, houve empate. Ela ressalta que os critérios para desempatar não foram os relacionados na Resolução 106 do Conselho Nacional de Justiça. Que seria do magistrado que não fosse considerado pelo seu trabalho? Não é? Se o órgão da Corregedoria fez um levantamento e levou em consideração todo o trabalho que foi desenvolvido por este magistrado e que ele conseguiu chegar ao topo, não é? Ser desconsiderado, como é que ele vai voltar a trabalhar? Ao contrário, o magistrado ele tem que ser prestigiado, não é, no seu trabalho para poder desenvolver a jurisdição com capacidade, né, e seriedade. O conselheiro Guilherme Calmon, que havia pedido mais tempo para analisar o processo, apresentou no voto vista um detalhe que foi diferente do relator. Não poderia o CNJ, como órgão de controle externo, escolher quem deve ser promovido. Pelo meu voto, eu estou invalidando a segunda rodada de votação para que haja renovação dessa votação pelo Tribunal de Justiça. Mas, por maioria, o Conselho decidiu que a magistrada Maria Filomena é quem deve ser promovida.